Olá, senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos ao canal. Muito prazer, eu sou Valdir Veríssimo. Esse é mais um vídeo analítico projetando a rodada 26 do Campeonato Brasileiro Série A, para ser mais específico, um jogo em particular, os das 19h30, o Internacional recebendo o Corinthians. Então, mais uma vez falando sobre Corinthians, depois de Corinthians e Flamengo. Agora temos Internacional contra Corinthians, ambos os times em situações aí complicadas na tabela, talvez mais ainda para o Corinthians da forma como perdeu para o Flamengo em casa na última rodada, por estar à frente do Internacional, porém com um jogo a mais. Então, caso o Inter vença hoje, o Corinthians conseguirá abrir uma diferença aí para cima do Corinthians ainda com um jogo a menos, e assim também os times que estão abaixo do Corinthians não poderá ser alcançado por algum time que está na zona de rebaixamento nessa rodada, mas com um jogo a menos. Isso na matemática de jogos, de pontos perdidos, acaba entrando o Corinthians ali como um desfavorecido, pelo menos nesse momento aí, em questão de tabela, por estar com um jogo a menos. Caso você goste desse tipo de conteúdo, goste do canal, não se inscreveu ainda, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Dessa forma você não perde nenhuma das novidades aqui do canal, além de estar me ajudando e muito a continuar crescendo aqui no YouTube. Eu só tenho a agradecer aos 765 inscritos que estão comigo desde o começo, aos novos inscritos também, e a você que vai se inscrever hoje aí, por favor, dá essa força aí que é muito importante. Vamos lá então, falando sobre Internacional e Corinthians, projetar esse jogo. Na minha opinião, o Inter jogando em casa era um time que era muito favorito, era muito difícil de vencer o Internacional jogando no Beira-Rio. Hoje em dia isso não acontece mais, é um time comum como qualquer outro time que tem a força do seu mando de campo, mas que deixa a desejar. Então acho que o Corinthians, assim como contra o Flamengo, conseguiu jogar muito bem o primeiro tempo, se conseguir repetir aquele primeiro tempo hoje contra o Internacional, mesmo jogando fora de casa, eu acho que o Corinthians tem sim muitas chances de minimamente fazer um jogo digno, minimamente igualar o jogo, ou então talvez até ganhar, fazendo com que tenha valor esse back Corinthians a 4,70, na minha opinião, mas muito valor mesmo para esse back Corinthians a 4,70, assim como tinha muito valor também contra o Flamengo. Na minha opinião ali, acho que essa vitória do Corinthians fora de casa uma hora vai acabar batendo. Difícil hoje devido à necessidade também do Internacional em vencer a partida. Eu acredito mais em um jogo para empate, mas como não se trata do que eu acho que vai acontecer, quem eu acho que vai ganhar, quem eu acho que vai perder, como se trata de valor, o valor novamente está aí para o Timão a 4,70, mesmo jogando fora de casa. Fazendo um paralelo ali, então, sobre saldo de gols, devo destacar aí que é um absurdo o aproveitamento e o saldo de gols que o Flamengo tem nesse momento do campeonato, faltando praticamente aí um terço do campeonato para terminar. O Flamengo tem nada mais, nada menos que 50 gols marcados contra 12 gols sofridos, isso no campeonato todo. E por que eu tô falando isso? Porque eu fui fazer um paralelo ali dos gols tomados fora de casa pelo Corinthians e dos gols tomados dentro de casa pelo Internacional, e pegando ali os times menos vazados, os times mais artilheiro. É um absurdo, cara, o que faz o Flamengo defensivamente nesse campeonato e também ofensivamente, mas o assunto em questão é Internacional e Corinthians. Então ambos os times aí com mais gols sofridos do que gols marcados. Então provavelmente teremos sim gols no jogo de hoje, mas não é um mercado do qual trabalho, não é um mercado do qual tenho muito conhecimento, é apenas uma análise aí desse mercado para poder levar para o Match Odds pré-game, onde eu acho ainda que tem muito valor para esse back Corinthians a 4,70. É verdade que temos muitos desfalques para o Corinthians, inclusive o Yuri Alberto, que fez o gol, tomou o cartão amarelo e está suspenso para esse jogo importantíssimo contra o Internacional. Isso é de se levar em consideração. Então, de certa forma, justificada essa odd back Corinthians a 4,7, de certa forma até bem precificada, até bem valorizada. Mesmo assim, valor ainda, na minha opinião. Acho que o Corinthians tem condições, mesmo com poucos titulares, com todos os desfalques, condições de fazer um jogo, como eu disse, minimamente digno, e talvez levar esse jogo para empate, então quem sabe até vencer, caso consiga repetir o que foi aquele primeiro tempo contra o Flamengo, que de certa forma o Corinthians acabou dominando o jogo até praticamente o pênalti ali perdido pelo Yuri Alberto, e também depois o gol feito pelo Yuri Alberto. Nesses momentos aí o Corinthians era muito superior.
Na minha opinião, aquela bola da lateral era a bola de posse do Corinthians, mas não acho que foi isso daí que prejudicou o jogo. Claro que acabou saindo um gol com esse erro de arbitragem, mas na minha opinião ali é um erro válido, um erro aceitável, até muito difícil de se ter alguma noção clara ali. Na minha opinião, na minha visão, a bola era para o Corinthians, então tudo isso há de se levar em consideração. Se não fosse isso, talvez o Corinthians tomasse outro gol, mas de certa forma, até esse momento o jogo era muito equilibrado ali, então fazendo com que tivesse valor para o Beck Corinthians, que eu disse que tinha aí no jogo contra o Flamengo. Jogo de hoje, então, na minha opinião, o Internacional superior ao Corinthians. No papel, o Inter tem um time melhor do que o do Corinthians, mas a dificuldade, a necessidade de vitória na minha opinião, o que estará entrando em campo hoje. Acho que principalmente para o Corinthians, pós-derrota e como foi essa derrota para o Internacional. Não vou nem entrar no assunto rivalidade antiga que tem aí os times desde daquele jogo entre Internacional e Corinthians que acabou resolvendo um Campeonato Brasileiro do ano com erro de arbitragem e tudo mais. Então, acho que isso também pode entrar em campo, mas acho que o momento já diz por si já o que a gente pode esperar para esse confronto. Na minha opinião, então, o valor está aí para o Corinthians. Costumo dizer que não é porque tem valor que eu sou sou obrigado a fazer essa entrada. É uma projeção, é uma análise aonde irá se confirmar, aonde eu estarei tomando a minha decisão ali de se fazer ou não essa entrada, de fazer talvez outra entrada, aquela uma hora antes de começar a partida, quando saem as escalações, saem as formações e informações mais importantes ali pré-game. Então, a princípio, estarei olhando com muito carinho, monitorando essas odds aí durante o dia, monitorando as notícias sobre Corinthians e sobre Internacional. Voltando aqui, então, também é um assunto aí que eu não queria deixar passar em branco. Talvez não seja o melhor vídeo para tocar nesse assunto, mas durante muito tempo eu fazia as minhas precificações baseada ali, estudando todos os campeonatos, estudando toda a rodada, todos os jogos, procurando aquele jogo que tinha o melhor valor para então poder fazer um investimento. Nem sempre era um jogo de interesse geral de todos. Mudei aí a minha estratégia, por isso até a diminuição aí de vídeos aqui no canal. Estou priorizando os vídeos realmente das entradas que eu poderei fazer, que eu irei fazer, ou então que minimamente eu ficarei ali monitorando durante o dia. E isso por quê? Porque antes, como eu disse, eu estudava muitos os campeonatos, ficava ali precificando em busca de valor. Hoje, com a experiência, talvez eu tenha demorado até um pouco para conseguir me adaptar e ter esse conhecimento e ter essa confiança de hoje precificar um jogo e tomar a decisão de fazer um jogo ou não pelas odds do jogo, então pela precificação é o que eu tenho usado mais. A estratégia da precificação ali são as odds que o mercado, não que eu tenha precificado depois, mas faço a minha precificação, vou para o mercado ver ali como que estão as odds e dentro dessas odds é onde que eu tenho conseguido tomar as minhas decisões, e essas odds têm me dado um caminho ali de assertividade muito bom, de rendimento também muito bom. Então, não mais analisando o confronto em geral, analisando um jogo em geral, como eu passava horas às vezes assistindo jogos para poder ter uma noção de como aquele time iria entrar em campo contra determinado time, mas era muito trabalhoso. Não que não tinha um efeito, sim, tinha um efeito e muito bom, um efeito talvez até melhor do que eu estou tendo agora, mas com certeza um volume muito alto de jogo. Então, quanto mais jogos que a gente tem, eu costumo dizer que quanto mais jogos você faz, mais chance de perder você tem. Afinal, ninguém tem a certeza que irá ganhar. Então, quanto maior o volume de jogo, maior as chances de perder. Então, diminuindo o volume de jogos, conseguindo ter uma noção e um caminho ali sobre, de certa forma, um favoritismo ou então um time underdog pelas odds dadas pela casa de apostas. Então, o caminho hoje para procurar um valor dentro de um jogo, na minha opinião e na minha precificação e na minha metodologia, ela mudou bastante. Não se trata mais
de análise do confronto, de uma análise esportiva, e sim unicamente de uma análise de mercado como uma bolsa de valores. Então, afinal, é disso que se trata, não se trata de um time que irá vencer e de um time que irá perder, se trata se o time que irá vencer tem valor para que você fique a favor dele, ou se trata de um time underdog ter muito valor e chances de vencer. Então, mudei um pouco a minha estratégia de abordagem de como chegar a um jogo que tem valor ou não de mercado, valor ou não para fazer um investimento. Claro que caberia um vídeo unicamente, exclusivamente falando sobre isso, mas só para ter uma ideia e para adiantar um pouco de como eu faço as minhas precificações, como eu chego aos resultados e as projeções de qual jogo, de qual time tem valor dentro de uma rodada ou não. Do mais é isso, então, acho que consegui me fazer entender. De olho no Corinthians novamente, já foi contra o Flamengo, eu acho que mesmo com a derrota, mesmo com o Red, foi uma boa entrada, foi uma boa análise. Acho que assim também é uma boa análise, será um bom jogo hoje contra o Internacional. Do mais, quero desejar a todos um bom dia, um bom resto de semana, até o próximo vídeo. Talvez volto amanhã, se tivermos um vídeo de interesse geral de todos, um evento de interesse geral de todos, volto falando sobre esse Inter e Corinthians e também projetando o jogo de amanhã, que pode ser que tenha valor de mercado e para que a gente possa fazer o nosso investimento. Do mais, meu muito obrigado, uma boa quarta-feira, uma boa sorte você torcedor do Inter, uma boa sorte você torcedor do Corinthians, nos vemos por aí e até o próximo vídeo. Valeu!